Vamos voltar à conversa entre Melissa e o Duque. Seu último pedido foi contratar um plebeu como seu mordomo pessoal, o que obviamente chocou ainda mais o Duque nesta sociedade. Os funcionários das casas nobres são basicamente tratados como propriedade dos nobres. Se alguém prejudicar os funcionários, é como atacar toda a propriedade. No final, Jack foi expulso sem nem mesmo colocando um dedo em Nine, que se tornaram membros da luta contra uma família brilhante. Melissa se lembra do momento em que descobriu que o lobo tinha 9 anos. Ela ficou tão surpresa quanto Jack quando viu Nine aqui também. Nine lembra como Melissa o confortou quando ele de repente começou a chorar naquela época. Ele também se lembra do momento em que Melissa garantiu ao Duque que assumiria a responsabilidade se algo acontecesse, o que acabou convencendo seu pai. Nine se sentiram lisonjeados com as ações de Melissa, interrompidos por Melissa chamando seu nome. Os pensamentos de Nine são trazidos de volta ao presente. Melissa menciona que ela passou por muitos problemas por causa dele e até tratou seus ferimentos sozinha. Vendo Nine se sentindo culpada, Melissa garante a ele que ela estava brincando. No entanto, ela diz a ele para trabalhar duro em troca, por sua vez, para o tratamento gratuito e comida. Quando eles entram no quarto de Melissa, ela instrui Nine a trancar a porta durante todo o dia. Melissa está sentindo algo errado dentro dela. De repente o sangue começa a pingar no chão. Melissa se vê vomitando sangue e vendo-a nesse estado, a expressão de Nine se transforma em choque enquanto ele tenta desesperadamente segurar Melissa, que é começando a perder a consciência. Melissa se encontra em um lugar desconhecido, se perguntando quem ela é e o que está acontecendo bem na frente dela. Ela vê uma garotinha chorando. Melissa pergunta à menina por que ela está chorando e a menina explica que ninguém quer abraçá-la. Querendo ajudar, Melissa se oferece para lhe dar um abraço, mas a garotinha se recusa, tentando ficar calma. Melissa pergunta o que ela pode fazer para que a menina pare de chorar. Do nada a garotinha grita para Ian voltar. Acontece que a garotinha é uma versão mais jovem da própria Melissa. Ela revela que sente que não importa o que os outros digam, ela gosta de Ian e também quer se dar bem. Seu irmão mais novo, a grande Melissa, ouve pacientemente o fardo da pequena Melissa, que anseia por ser amada, e também confirma que é isso que a pequena Melissa realmente é. Então ela diz à grande Melissa que ela é diferente da Melissa original, embora ambas sejam Melissa. De repente os arredores começam a se espalhar e eles ouvem alguém chamando por eles. A grande Melissa não consegue se lembrar de nada, mas a pequena Melissa diz a ela que aqueles vozes estão chamando por ela, já que ela é alguém que não busca amor vazio e sem sentido dos outros, alguém que não tolera tratamento injusto, e alguém que pode forjar seu próprio caminho sem depender de mais ninguém. O futuro é inteiramente dela. Eles compartilham um soco e de repente Melissa abre os olhos. As empregadas e Nine estão lá chorando e chamando por ela. Todos os servos ficam aliviados ao ver Melissa finalmente acordada, mas Melissa se sente irritada com todo o barulho. Percebendo que Nine ainda está chorando, Melissa se lembra do momento em que estava conversando com a pequena Melissa. Honestamente, ela não entende completamente o quanto ela mudou ao se tornar Melissa. Ela garante a Nine que ela não está morta e promete sempre protegê-lo. Ela percebe que ter Nine ao seu lado só é possível porque ela é ela. No entanto, Melissa lembra a Nine que ela disse especificamente a ele para trancar a porta antes. Ela desmaiou para evitar situações como essa, onde a equipe entra e cria tanto barulho. Esse pequeno patife precisa de treinamento. Na sala de jantar, o Duque pergunta o que diabos aconteceu com Melissa que a fez desmaiar no fundo. Melissa quer para liberar sua raiva porque seu pai não deu a mínima para o que está acontecendo na propriedade, mas ela luta para manter a calma e diz a ele que ela tem estado um pouco exausta ultimamente. Ela então pergunta ao Duque se ela pode fazer uma pausa na propriedade por um tempo para descansar um pouco. Verdade seja dita, Melissa se machucou enquanto tentava lidar com Jack. Aquela espada chique que ela tinha não fazia muito por sua defesa. Se fosse um ferimento normal, uma boa refeição e um pouco de descanso resolveriam o problema, mas isso não era ferida comum. O choque entre os poderes de um lobisomem e um humano causou uma reação desagradável em seu corpo sempre que ela foi atacada. Isso é
Porque ela tem lidado com alguns ferimentos internos ultimamente. Duke Fit lhe dá permissão para sair e ele até sugere um lugar para ela, mas Melissa rapidamente rejeita sua sugestão porque ela já tem um lugar em mente. Isso deixa o Duke sem palavras. Então ele pergunta a ela onde ela tem em mente. Melissa revela um lugar chamado Livon. O Duke fica chocado imaginando-o como um deserto desolado, mas com um grande sorriso nela rosto. Melissa explica a seu pai que ela realmente ama terrenos baldios que ela quer recuperar enquanto aprecia a vista da terra estéril. Esta explicação deixa o Duque sem saber o que dizer. Melissa então acrescenta que ela sabe que Lifton faz parte do baronato de Elizabeth e ela está bem ciente de que não será tratada como uma convidada lá, mas tudo bem, porque enquanto o Duque der sua permissão, ela cuidará do resto por conta própria. Melissa está se sentindo confiante, sabendo toda a história, que a magia da heroína amada certamente curará sua doença e restaurará o desaparecimento de Nine Língua. No dia da partida, a gangue habitual reúne a maioria dos funcionários se oferece para ir junto, mas Melissa diz a todos, exceto Nine e Iona, para recuar. Iona se senta no banco do cocheiro e menciona que levará pelo menos 2 dias para chegar a Lifton, não importa o quão rápido eles vão. Melissa fica surpresa ao saber que Iona também pode dirigir uma carruagem. No entanto, Melissa reclama que 2 dias é muito tempo e insiste em fazê-lo em 1 dia. Iona se recusa no início, mas depois Melissa tenta com um saco de moedas de ouro se eles puderem chegar a Livon em 1 dia. Como esperado, o humor de Iona muda instantaneamente e ela promete dar seu coração e alma para fazer em apenas 6 horas. Melissa percebe que Iona ficou obcecada com desejos materiais e está mentindo desde que voltou das férias e lá vão eles. A carruagem avançando. De repente a voz de Iona rompe a sonolência de Melissa chamando por ela. Melissa tenta se livrar de sua sonolência e recuperar seus sentidos. A voz, geralmente sem emoção, de Iona agora tem uma calma incomum, indicando que algo não está certo. Melissa se esbofeteia para ficar acordado, percebendo que eles não estão em uma situação normal, é uma emboscada de bandidos exigindo seus pertences. Melissa calmamente acalma Nine enquanto ele começa a rosnar avaliando-o. Bandidos. Melissa e Nine saem confiantes da carruagem. Melissa tranquiliza Nine dizendo que ela vai protegê-lo e ele não precisa fazer nada apesar de ser um lobisomem. Nine perdeu sua lata NES, que são a principal fonte de poder de um lobisomem. As palavras de Melissa tocaram Nine, mas enfureceram o bandido. Se preparando, Melissa se prepara para desembainhar sua espada. O bandido então provoca Melissa dizendo que ele será paciente porque ele está em um bom humor hoje, quando eles pegaram uma mulher bonita. Melissa parece pergunta a quem o bandido está se referindo. À sua surpresa, ele aponta para Yuri, revelando que eles planejam fazer uma fortuna vendendo-a. Melissa fica chocada e pergunta por que Yuri está lá e sendo sequestrada, mas tudo que Yuri responde é uma risada estranha. Melissa simplesmente não consegue entender como Yuri acabou sendo mantido em cativeiro, mas como sua saúde não é salva, ela começa a tossir sangue. Agora, com a história tomando um rumo diferente, os protagonistas masculinos ainda não estão no seu melhor, mas com sangue manchando seus lábios, Melissa está determinada a salvar Yuri. Parecendo muito assustadora, ela se prepara para enfrentar os bandidos e causar medo em seus corações. Em pouco tempo todos os bandidos estão no chão e Melissa está se sentindo muito satisfeita depois de seu rampage. Ela diz ao chefe dos bandidos para pegar sua tripulação e, surpreendentemente, Melissa opôs não para sair deles, mas em vez disso, visa dar-lhes uma lição, ferindo seus membros para colocar uma pausa em sua onda de crimes. Então ela se vira para Yuri exibindo seu melhor sorriso enquanto se apresenta, mas Yuri está preocupado doente de Melissa que está vomitando sangue. Melissa tenta tranquilizá-la, mas parece que um confronto mágico selvagem está acontecendo dentro dela, corpo fazendo todos os seus órgãos fazerem a torção. De repente ela fica tonta e quer sobre a perda de consciência pouco a pouco. Quando ela acorda, ela está em um quarto com Yuri esperando pacientemente. Acontece que eles estão na mansão do Barão Elizabeth em Lifton. Chocantemente, Melissa está fria há 4 dias inteiros. Seus amigos, especialmente Nine, estão enlouquecendo. Melissa agradece a Yuri por cuidar dela, mas Yuri está ainda mais grato desde que Melissa salvou sua pele.
ganhando montes de gratidão do Barão Elizabeth. Ouvindo isso, Melissa agradece saber que a casa do Barão Elizabeth, como o clã fechado de lobisomens, é super secreta. Ela planejou esperar do lado de fora por Yuri, mas agora ela está na metade da propriedade, seu plano meio que dando certo. Ela rapidamente deixa Yuri saber sobre sua estranha doença com esperança, espera que apenas Yuri possa curá-la. Yuri não tem certeza se sua magia pode lidar com a energia do lobisomem, então ela vai para a biblioteca para desenterrar algumas respostas, enfrentando esse dilema pela primeira vez, enquanto Melissa está de volta ao seu quarto, pensando que se Yuri consertá-la, ela pedirá ajuda para consertar a língua e as presas de Nine. De repente uma criatura se esgueira em Melissa, mas enlouquece um pouco porque sua espada não está em lugar nenhum. A criatura salta para ela apenas para se revelar como Nine em sua forma de lobo. Melissa avisa Nine sobre o sério perigo de ter um lobo descoberto no lugar do feiticeiro, mas Nine continua derramando lágrimas de alegria quando vê Melissa acordada. Então ela lhe dá um abraço para acalmá-lo do nada. Barcaças. Yuri pega Melissa desprevenida. Ela instintivamente empurra Nine para longe. Melissa tenta passar o lobo como seu animal de estimação, mas Yuri o acusa de ser o lobisomem que mordeu Melissa antes que essa acusação desencadeie Nine, provocando um confronto tenso que testa a paciência de Melissa, fazendo-a sentir vontade de bater a cabeça contra a parede. Geralmente os feiticeiros têm duas visões sobre lobisomens. Alguns os odeiam e querem se livrar deles, enquanto outros os veem como sujeitos de pesquisa. Ter um lobisomem no lugar de um feiticeiro estéril é como pedir problemas, enquanto Nines também se irritam depois de serem mantidos longe de Melissa por 4 dias. Quando Yuri percebe que Nine não tem presas, ela está convencida de que ele não é o lobo que machucou Melissa, mas ela ainda a sente culpado pelo príncipe declarar seu amor por ela e Melissa salvar sua vida. Então ela promete proteger Melissa no final. Melissa intervém e diz a Nine para sair para que ela possa conversar com Yuri. Infelizmente, Nine obedece e Yuri acha que ela é Yuri concorda em deixar Nine ficarem por causa de Melissa e explica que curá-la significa injetar energia em seu corpo para liberar a energia do lobisomem. Mas com a magia de Melissa super energia vai demorar muito ainda. Yuri promete curá-la. A injeção de energia acaba sendo agonia, como dar uma topada em seu dedo do pé pisando em legos, cortando seus dedos e plantando o rosto em seu telefone de uma só vez. Finalmente a cura funciona e Melissa se sente melhor. Ela é grata, mas Yuri insiste que não é nada comparado a Melissa salvando sua vida. Melissa pergunta sobre como Yuri foi capturado por bandidos, mas Yuri se esquiva da pergunta, revelando que ela estava se escondendo do príncipe quando os bandidos a prenderam. De repente, uma serenata interrompe e o aborrecimento de Yuri se transforma em um sorriso quando ela vê Melissa assistindo, mas enquanto a serenata continua, Yuri fica irritada novamente e decide sair lá fora. Um jovem arrojado dá as boas-vindas a Yuri com sua orquestra. Melissa o reconhece como um cara rico com um lado sombrio que planejava arrebatar e prender Yuri. Esse maluco é chamado de Melodia de Pavão no romance que sugou Melissa para suas páginas. Os caras que gostam de Yuri são os 4 caras principais, assim como seu romance de fantasia de dano reverso padrão. Cada cara tem suas próprias coisas acontecendo. Primeiro, a Ian, o príncipe herdeiro, que também é um espadachim doce e estiloso. Então a Jake, quieto e legal, mas um atirador de elite que é fácil para os olhos. Em seguida é Jack, o cara da tribo dos lobos com sua boa aparência robusta, e Wild Striak. Finalmente, há o pavão Melody, o figurão, com pilhas de dinheiro da empresa de pavões. Agora, o pavão está rolando com um buquê de rosas Joel super raras como um presente para Yuri. Ela tenta dizer não, obrigado, mas o pavão não aceita um não como resposta. Seus servos também pulam, empurrando Yuri para pegar o presente, o que só a irrita. Mas com Yuri à beira de dar a peacoca um pedaço de sua mente, mas Melissa cobre a boca preocupada que ele possa pirar e causar problemas para todos. Pavão percebe Melissa e pergunta quem ela é. Melissa faz uma introdução no estilo super-herói, rachando Yuri e deixando o pavão totalmente surpreso com suas travessuras.
Melissa já sabe que esses caras perseguindo Yuri não são exatamente de primeira linha. Um é um trapaceiro, outro não tem boas maneiras. Há um burro total e o último é apenas sobre seu dinheiro, vibrações tóxicas e tudo. Mas apesar de suas falhas, eles com certeza limpam bem. Considerando tudo isso e Melissa dívida com Yuri, ela decide intervir e protegê-la com um pouco de intestino. Melissa chuta o pavão para o meio-fio e diz a ele para desistir, incomodando Yuri, mesmo se oferecendo para jogar para baixo se ele tiver um problema. Então ela leva Yuri embora, deixando o pavão totalmente perplexo e incapaz de acreditar no que acabou de acontecer na sala. Yuri está rindo com as travessuras de Melissa e amando o rosto chocado do pavão, mas logo Melissa está coçando a cabeça quando vê Nine parecendo totalmente chocado e explodindo em lágrimas quando ela pergunta o que está acontecendo. Acontece que Nine teve a ideia errada. Ele pensou que Melissa queria dizer que ela agora era parceira de Yuri, então ele sai chorando, deixando Melissa coçando a cabeça. Desde então, Nine tem atuado tudo estranho. Ele está sempre olhando para Melissa com olhos esperançosos ou desviando o olhar com uma cara triste sempre que Melissa fala. Nine suspiros e aperta seu peito, e quando Melissa e Yuri conversam, Nine relógios com olhos lacrimejantes antes de sair com o coração pesado. Melissa é como se talvez Nine estivesse apenas passando por algumas dores de crescimento estranhas. Mas agora ela tem outro problema para resolver. Pavão e sua equipe estão em gelo fino com a casa de Elizabeth, um bando de feiticeiros poderosos. Esses feiticeiros não gostam de forasteiros, especialmente aqueles que causam problemas para Yuri, como pavões fazendo pavões, até montam um acampamento do lado de fora da casa de Elizabeth, realmente marcando os feiticeiros. Mas eles não podem expulsá-lo porque o pavão dirige o maior negócio comercial de todo o reino. Se eles o expulsarem, perderão o acesso à comida e outras coisas, colocando-os em uma situação difícil. Deixando as coisas deslizarem, jogaria totalmente nas mãos do pavão. E agora, para aumentar a bagunça, os vilões entraram em cena. Melissa gorda. Hoje Pavão Melody aparece para desafiar Melissa para um duelo, confiante de que ela pode derrubá-lo. Melissa saca sua espada pronta para ir, ela está até disposta a arriscar pescoço se ela perder. Mas Pavão desliga essa ideia bárbara bem rápido. Em vez disso, ele sugere um tipo diferente de duelo, um quiz onde cada um deles tem que comprar o que eles acham que é a coisa mais valiosa e preciosa do mundo. Quem adivinhar primeiro ganha. Pavões estabelecidos as regras para o jogo. Primeiro Yuri vai ser o árbitro, certificando-se de que ela sabe que ambos os jogadores respondem. Em segundo lugar, sem truques de mágica ou fantasia permitidos. Em terceiro lugar, se sua resposta não for algo realmente valioso e precioso, você está fora. O quarto pavão inicia a pergunta, então eles voltam e por 20 rodadas, o quinto primeiro a acertar, vence. Mas se os perdedores tiverem algo mais caro, eles podem tentar fazer um acordo. Melissa cronometra que o pavão está jogando sujo, estabelecendo regras que inclinam a balança a seu favor e embalando o item mais caro do reino. Mas ela não está recuando. Se ela ainda puder vencer, mesmo com os truques do pavão, isso o atingirá onde dói. Além disso, Melissa tem certeza Pavão não vai adivinhar sua resposta olhando sua fiel espada mágica brilhando como uma louca porque ela está polindo sem parar com o duelo marcado para 3 dias. Melissa acha que vai matar o tempo fingindo ser toda culta, mergulhando nos romances de Yuri, mas esse plano sai pela janela porque os livros são todos sobre lições de magia. Apenas quando Melissa está se perguntando como vencer o tédio, há uma batida na porta em Passeios. Nine com você, aproveitando a chance que Melissa o faz sentar e conversar, especialmente porque Nine a tem evitado ultimamente. Ela até brinca sobre não envenenar o chá e Nine escreve de volta em uma nota, mesmo que minha senhora me deu veneno eu beber. Com um sorriso Melissa diz a ele nunca para realmente fazer isso, mesmo que ela tenha lhe dado veneno. Quando Nine começa a escrever novamente, Melissa percebe sua expressão e estende a mão para tocar seu cabelo sem pensar. Isso deixa Nine todo perturbado porque ele tem uma queda por Melissa. Ele congela tentando esconder seus sentimentos, fazendo Melissa se sentir estranha e pedir desculpas por tocá-lo.
Então ela vai em frente e diz a ele que é legal se ele quiser tocá-la também, tornando as coisas ainda mais estranhas. Enquanto isso, Peacock está ficando irritado porque Melissa está mexendo com seus planos, fazendo-o jogar bem como um príncipe, mas depois... Um pombo-correio chega com uma carta e o sorriso de pavão diz tudo que ele tem, informações privilegiadas de que a resposta de Melissa é sua fiel espada no valor legal de 50 mil se os feiticeiros colocassem um preço nela. A mão direita de Yona Vitefal vem de uma família nobre que já viu dias melhores para colocar sua família de volta no topo. Ela precisa de um dinheiro sério. 3 dias atrás Pavão recebeu uma carta de Yona oferecendo informações sobre a resposta de Melissa por uma pilha gorda de dinheiro. Depois de verificar Yona e ver que ela é tudo sobre o Pavão Benjamins, ela era legítima e aceitou o acordo. Agora armada com a resposta de Melissa, o dia de competição do Pavão se sente bastante presunçoso. Rola em torno de Melissa bombeado e mesmo que Yuri tenha estado até o pescoço em treinamento mágico ultimamente, ela está feliz em ser a juíza pela primeira vez que eles se encontram no pátio para o confronto. Yuri faz um pouco de magia para convocar 2 grandes caixas com suas respostas dentro, mantendo as coisas. Pavão justo dá o pontapé inicial com um bang, perguntando se as respostas de Melissa valem mais de 50 mil. Melissa está um pouco surpresa com o quão certa na pergunta. Ela dispara de volta perguntando se o Pavão tem uma joia e é um sucesso, mas quando o Pavão pergunta se o dela ainda é bonito, mesmo que seja velho, Melissa começa a suar porque sim, ainda é. Ela está confiante de que ele não pode saber a resposta, mas quando Melissa pergunta se as joias do Pavão são rosa, é um balanço e uma falta e ela estava pronta para arrebatá-lo se fosse. Então no terceiro do Pavão ele adivinha que a resposta de Melissa é sua espada de confiança. Melissa está sem palavras. Pavões rindo pensando que ele tem na bolsa, mas seu sorriso se transforma em confusão quando Melissa apenas sorri docemente. Nega dentro de Melissa está chocada com a facilidade com que o Pavão caiu na isca fumegante do Pavão, mas Yuri o esclarece dizendo que ele está fora da base alguns dias antes. Melissa e a turma traçaram um plano entediado fora de sua mente. Melissa achou engraçado enganar Peacock fazendo Yona fingir vendê-la. O plano era deixar claro que era uma armação, mas Melissa achei que valia a pena tentar, funcionasse ou não. Yona sugeriu pedir um pagamento gordo para fazer o golpe parecer legítimo, assim como ela faria se ela realmente fosse virar casaca. Melissa perguntou se Yona planejava traí-la de verdade e Yona jurou que não. Melissa se sentiu muito tocada e orgulhosa ao ouvir a resposta de Yona porque Yona é leal. Mas então Yona derramou o feijão dizendo que é principalmente porque ninguém lhe ofereceu mais dinheiro do que Melissa fez. A nota oferecendo informações para Peacock foi enviada por pombo. Melissa estava cética no início, mas ela ficou impressionada quando Peacock realmente mordeu a isca e enviou metade do dinheiro adiantado. Acabou que a própria Melissa escreveu a nota com sua resposta de volta ao Pavão aqui e agora, fervendo de raiva depois de perceber que ele foi jogado. Mas Melissa joga Dum agindo como se seu quiz fosse justo e quadrado. Nenhum Pavão engraçado está pronto para rasgar Melissa um novo depois de ficar envergonhado. Seus capangas estão ansiosos para desembainhar espadas, mas Melissa não está recuando. O Pavão ousado para jogar no chão se ele não puder lidar com o resultado enfrentando um figurão como um Pavão dragão é totalmente superado. Mas Yuri intervém para acabar com suas brigas e os empurra para manter indo com um quiz agora com Melissa sobre a pergunta perguntando o dever. Melissa dispara que joia azul em sua cabeça planejando dar a Nine. Se é que ele tem sido leal, Pavão atira de volta com um não. Mas Yuri não está tendo isso e chama-o para fora por mentir. Melissa está coçando a cabeça no movimento do Pavão porque ele deveria ser inteligente e certo. Ela o chama para tentar puxar um rápido um na frente do juiz. Se ele é tão afiado quanto eles dizem que ele deve saber que ele vai ser pego. Suas palavras bateu o Pavão onde dói seu ego cavando mais fundo. Melissa descobre o retrato de Pavão como um personagem genial nos romances apenas com base no que o autor escreveu e não há muitas cenas mostrando sua inteligência como um cara. Qualquer problema é corrigido rapidamente. Então ele é apenas o cara mais rico da cidade. Pavão Melódio, uma criação da imaginação do escritor em última análise limitada pelo que o autor pensou para que Melissa perceba os personagens da história original não são como os que ela imaginou quando entrou na história.
Viu que eles são muito mais covardes e burros do que ela pensava que Melissa contava. Pavão, para parar de cavar sua própria sepultura com mentiras e faz com que ele volte para o duelo. Pavão tenta tirar pistas, perguntando se Melissa tem uma joia, um livro ou uma arma, mas cada vez que é um negócio, ele está ficando sem ideias. Mas Melissa, armada com pistas e algum conhecimento novo, se lembra de uma cena em que o Pavão deu a Yuri uma joia durante sua proposta, então ela dá um tiro no escuro e adivinha que o Pavão tem o diamante azul, um rei, a primeira e única dama das ondas. Relutantemente, Pavão admite que está certa e Melissa está na lua, mas o Pavão não vai aceitar o L e exige ver o que Melissa trouxe, pensando que ela trapaceou por não jogar pelas regras. Ele quer verificar o valor de si mesmo aos olhos de Melissa. O Pavão está apenas se fazendo parecer triste por se recusar a aceitar a derrota. Ela faz Yuri abrir a caixa e dentro há apenas um pedaço de papel. O Pavão está furioso, acusando Melissa de trapacear porque um pedaço de papel não vale a pena agachar. Melissa explica que ele tem que ler o que está no papel porque o negócio real não poderia caber na caixa. Iona se aproxima para explicar o que está escrito. Ela pergunta qual é a coisa mais linda do mundo. Melissa responde que nenhuma joia pode igualar sua beleza. Em seguida, Nine ensina-nos sobre o que é a coisa mais preciosa do mundo. Melissa dispara de volta. Nenhuma quantia de dinheiro vale mais do que ela. Então a coisa mais valiosa e preciosa. Melissa, Pavão gordo está chorando, mas Melissa diz que não há nenhuma regra dizendo que ela não pode ser a resposta quando ela pergunta se Peacock acha que alguém vale menos do que uma joia. Ele cala a boca, percebendo que não quer ficar mal na frente da mulher que ele admira. No final, ele sai furioso em frustração à noite. Melissa assiste da varanda enquanto a tripulação do Pavão faz as malas e sai. Livon Yuri aparece para agradecer a Melissa por tudo que ela fez. Melissa está feliz por poder ajudar Yuri e trazer um pouco de alegria com suas travessuras com a cura de Yuri, e o Pavão se foi. É a hora de Melissa ir para casa, mas antes de ir, ela tem um último favor para pedir a Yuri. Ouvir que Melissa precisa de uma mão apenas aumenta a empolgação de Yuri e ela promete conceder qualquer favor que Melissa pedir. Fica claro que Yuri sente profundamente grata a Melissa por chutar o Pavão para o meio-fio. Melissa expõe seu pedido. Ela quer a língua de Nine e as presas, considerando que ele é um lobisomem. Yuri explica que se Nine fosse apenas um cara normal, seria moleza, mas como ele é um lobisomem, há um monte de coisas a serem consideradas. Bagunçar pode significar que o corpo de Nine rejeita a correção, colocando-o em perigo. A magia regular não vai funcionar, então eles precisarão algo mais sofisticado como remédios mágicos. Yuri pode ser o primeiro feiticeiro a dar uma chance a isso. Yuri jura que vai dar certo porque se for. Melissa pede que nada é impossível, uma vez que o remédio é cozido. Yuri vai deixar Melissa saber agora que Melissa está sentindo um peso fora de seus ombros. Se N for resolvido, isso significa que ela marcou toda a sua vida e objetivos. Ela pode finalmente voltar para o pirralho, mas então Yuri se levanta na grelha de Melissa com esse rosto mega doce como um gatinho implorando por guloseimas. Yuri quer que Melissa se junte a ela para o jantar porque seu pai está ansioso para dizer obrigado. Também, ele está sentindo as vibrações de gratidão em relação a Melissa não querendo ser rude, diz Melissa sim para o jantar e planeja dividir amanhã. Yuri está feliz e diz que Iona e Nine tem que vir também com o jantar ainda a algumas horas de distância. Melissa imagina que ela vai tirar uma soneca rápida de 10 minutos. A próxima coisa que ela sabe é que Iona está embrulhando sua porta dizendo a ela para levantar a bunda. Acontece que Melissa está apagada como uma luz há 3 horas. Ela se arrasta para a sala de jantar dando Iona alguns lábios por não acordá-la mais cedo. Ela quase mastiga 9 para, mas recua quando vê seus olhos de cachorrinho que Iona não é tendo. Porém, chamando o duplo padrão, Melissa entra na sala de jantar e é atingida por um choque. Todos os feiticeiros já estão cansados de derrubar a bebida. O pai adotivo do Barão Elizabeth Yuri cumprimenta Melissa e a coloca ao lado dele como VIP, mas por estar atrasado, o Barão tem uma punição. Alinhou uma grande tigela de bebida para Melissa engolir. Melissa não tem certeza se seu estômago aguenta. É preocupante que ela possa acabar em uma bagunça quente.
Ela está apostando em seus amigos mergulhando para salvá-la, mas Yona está ocupada executando um cartão de jogo e Nine está sendo cercado pelas empregadas domésticas. Relutantemente Melissa pega a tigela e a engole depois que ela termina. A festa começa em alta velocidade, todo mundo está bebendo vinho como se não houvesse amanhã, ficando totalmente desperdiçado. Chocantemente Melissa acaba sendo a última em pé. Acho que ela tem um pescoço para segurar sua bebida. Ela acha que Yona e Nine estão bem, provavelmente tomando um gole ou dois, quanto a Yuri. Melissa decide manter os lábios selados para salvar sua dignidade. Melissa sai em busca de Yona e Nine para levá-lo de volta aos seus quartos, mas do nada Nine envolve os braços apertados em torno de Melissa por trás. Acontece que Nine está completamente bêbado e ele está apoiado em Melissa sem nem perceber.